De 6 minutos, vamos voltar a falar sobre Pix, as repercussões disso, e também sobre a decisão do governo de revogar a medida de ampliação da fiscalização por transações bancárias em meios digitais como o próprio Pix. Tem um outro ponto disso que a gente já abordou ao longo aqui do nosso All News, que é a questão jurídica e que foi levantada pelo próprio governo. A Advocacia Geral da União pediu para que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar a disseminação de notícias falsas relacionadas a esse episódio. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou ontem parlamentares que fizeram divulgações equivocadas a respeito de mudanças na Fazenda de inescrupulosos. Vamos ouvir o que disse Haddad ontem na entrevista coletiva. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Agindo contra o Estado. Essas pessoas vão ter que responder pelo que fizeram, mas nós não queremos contaminar a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, até que se esclareça no âmbito do Congresso o que de fato aconteceu nos últimos dias, na última semana, em relação a uma coisa séria que a Receita estava fazendo. Em outras falas, Fernando Haddad, que inclusive é advogado também, importante dizer, tem formação também em direito, ele já falou em crime contra o Estado, crime contra a democracia, crime contra a economia brasileira. A gente chama a participar conosco aqui o jurista Marlon Reis, que nos ajuda hoje, sempre ele vem aqui nos ajudar com essas questões que deixam a nossa cabeça aqui pegando fogo, doutor Marlon. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Vamos lá, quais são esses crimes cometidos nessas fake news? A Advocacia Geral da União está pedindo a investigação. Cabe uma investigação da Polícia Federal em relação a isso? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham. Eu digo que não cabe. A imunidade parlamentar, ela é um dos preços a pagar pela democracia. A opinião errada, ela está protegida também. Mesmo não é possível sindicar exatamente a mente de um parlamentar para dizer o que ele imaginava alcançar com uma determinada palavra. Na minha opinião, nós temos que ter um apego radical à ideia da imunidade parlamentar. Cabe, sim, exceção à regra da imunidade parlamentar. Essas exceções já foram abertas. O Supremo Tribunal Federal já admitiu, em casos de crime contra a honra, por exemplo, atribuição a outras pessoas de fato sabidamente inverídicos. Mas quando nós falamos da análise de um ato do governo, a oposição tem o direito de ser dura, cruel, brutal e tem o direito de ter opinião errada. A opinião, no caso, ela é grosseiramente errada, ela é totalmente distante da realidade, mas ela não abre margem para uma responsabilização legal do deputado federal. Agora, outros que propalaram essa fala, divulgaram, compartilharam, levaram adiante e que não são parlamentares, não estão acobertados pela cortina que protege o deputado federal, no caso. Então, por mais que eu seja um dos brasileiros que fiquei muito impactado ontem com a crueldade das palavras do deputado federal Nicolas Ferreira, com uma quantidade enorme de informações e avaliações completamente falsas, mas ele agiu acobertado pelo manto da imunidade parlamentar. Esse ponto, só para emendar uma rapidinho, ô Josias, só porque tem uma outra questão que está nisso. Dentro da Câmara dos Deputados, ele pode responder a isso, então, ou não também? O Instituto da Imunidade Parlamentar, ele abrange opiniões, votos
dos deputados federais e senadores de uma maneira que impede o reconhecimento de ilegalidade para qualquer tipo, para fim de temas relacionados a decoro parlamentar, para aplicação da lei penal e também para possíveis ações civis. Então, na minha visão, não cabe. Além disso, fazendo uma análise fria, eu não acredito que os parlamentares abririam uma brecha como essa, abririam uma exceção, abririam uma oportunidade para que opiniões de parlamentares sejam depois capazes de levar a punições. Acho que é um instituto do qual o próprio parlamento vai fazer uso, não iria aplicar responsabilidade, e se tentasse fazê-lo, eu vejo direito, que não é um direito, eu faço questão de deixar claro, a imunidade parlamentar não é um direito do parlamentar. Ele não está lá no artigo 53 da Constituição como um direito dos deputados federais e senadores. Ele é um direito da sociedade, para que tenham parlamentares capazes de dizer as palavras mais duras que queiram sobre algo de que sejam contra, que o governo tenha praticado, ou estando eles no governo, contra alguém da oposição. É preciso dotar o parlamento e os parlamentares de uma liberdade extrema, rechaçando apenas situações em que como já foi feito pelo Supremo, eu mencionei, se atribui condutas criminosas a alguém em particular. Aí já houve exceções abertas e reconhecidas pelo Supremo. Mas, fora isso, essa imunidade ela deve ser preservada não pelo parlamentar, não é pelo Nicolas Ferreira, não é por um deputado federal, é um direito da sociedade de ter os parlamentares falando da maneira mais livre possível. Agora, doutor Marlon, eu entendi o seu ponto de vista. O senhor acha que o escudo da imunidade parlamentar impede que o Nicolas Ferreira seja acionado criminalmente por exercitar esse seu, ainda que de forma enviesada, esse seu direito à liberdade de expressão, não é? Agora, supondo que o governo insista em acioná-lo, o senhor acha que haverá dificuldade para enquadrar a declaração dele como uma declaração criminosa? Porque ele, mais do que expressar uma opinião, ele divulgou uma versão que parece meticulosamente construída para propagar meias-verdades, realçando a parte que é mentirosa. Ele fala que o governo vai monitorar os gastos dos brasileiros, que o PIX não será taxado, mas pode vir a ser taxado lá na frente e que os trabalhadores vão ser monitorados como fossem grandes sonegadores. Então, note que ele reconhece o que é fato, né? O PIX não vai ser taxado. Mas pode vir a ser. Não é muito difícil enquadrar uma declaração como essa, muito estudada, como algo criminoso? Bom, eu faço questão de ressaltar, volto a dizer que eu fiquei chocado com as palavras do deputado federal Nicolas. Eu fiquei chocado, assim como fiquei também com a decisão do governo de revogar o ato, por conta de uma série de sucessões de erros comunicacionais do próprio governo. A gravidade do que ele falou é evidente, mas é uma gravidade que se situa no âmbito, como eu mencionei, daquilo que está cobertado pela imunidade parlamentar, que é muito mais do que a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é um direito de todos. A imunidade parlamentar é muito mais do que a liberdade de expressão e é só para os parlamentares. Então, quando nós vamos procurar na legislação penal, é difícil encaixar também um dispositivo que se amolde exatamente ao que aconteceu. E eu entendo que isso acontece justamente porque esses dispositivos não foram editados, justamente por se saber da transcendência da imunidade. E não dá para, em matéria de direito penal, fazer arranjos. O tipo penal é algo que tem que se enquadrar perfeitamente. Aliás, é o fato que tem que se encaixar perfeitamente no tipo penal, sob pena de nós não termos um ato ilícito. Esse é o que se chama de tipicidade lá quando se fala no direito penal. O fato tem que ser típico. Para ser típico, ele precisa se adequar, sem nenhuma dúvida, ao tipo penal, à letra da lei. Isso foi feito justamente para evitar que o Estado, ao promover a ação penal, viesse a fazer arranjos
para expandir aquilo que o legislador quis inicialmente. Então, eu acho muito difícil dizer que isso foi estelionato, dizer que teve crime contra a economia popular, isso não se dá no âmbito da economia popular. É difícil, eu vi algumas tentativas, respeito, também estou indignado com o que aconteceu, mas Ai, que pena, congelou. Muito interessante o posicionamento aqui do Dr. Marlon Reis, como ela juiz. deve ser dada. Voltou agora o áudio, que congelou, e você estava falando assim, que não vê crimes, né, que estão sendo apontados aí por outras pessoas, principalmente por próprios parlamentares e até mesmo pelo governo, acha um absurdo as falas dele, né, um absurdo também a revogação na sua análise, por ser uma medida correta, como muitos analisam, mas não há crimes, né? Só para concluir aqui, Dr. Marlon, e passar para o Sakamoto a fazer a sua pergunta. Foi isso que o senhor falou, né? Isso, foi exatamente isso. E eu dizia que justamente por isso é muito difícil e improvável se encaixar em algum tipo penal que tenhamos aí. Eu sou radicalmente contra as palavras do deputado federal Nicolas. Como eu disse, eu fiquei indignado e continuo indignado com tudo que aconteceu. Só que imunidade parlamentar não se brinca, porque quando você quebra, você corre o risco de podar as palavras que precisam ser ditas por pessoas que façam de forma responsável. Isso beneficia o irresponsável também, mas não se pode abrir mão disso, porque isso está na base, na essência da democracia, e o parlamento é a estrela maior do processo democrático. Doutor Marlon, bom dia. Uma pergunta, até para a gente explicar para a nossa audiência, como é que o senhor colocaria na comparação entre um parlamentar, não estou falando só o Nicolas, mas os outros parlamentares que acabaram propagando informação, desinformação com relação à questão da medida, e a punição que o Daniel Silveira teve pelo STF, né? Porque naquela ação penal, né, do Daniel Silveira atacando, criticando o STF, o parlamento falou que as declarações que têm limite para a imunidade parlamentar, e nesse caso não se aplicaria nem a imunidade parlamentar, nem a liberdade de expressão. Então, para o pessoal até entender, assim, como é que justifica um em comparação ao outro? O caso do ex-deputado Daniel Silveira envolvia ataques a pessoas, a ministros, a instituição e a ministros, envolvendo palavras de ameaça, de violência, e ali ficava evidente que estavam desrespeitados os limites, porque a imunidade ela não é absoluta também. Ela não é um direito sagrado, não é um direito divino. Ela é mais um dispositivo constitucional que admite limitação. Eu até citei casos de pessoas que praticam crimes contra a honra, atribuem fatos inverídicos. Esse caso do deputado Daniel Silveira é também uma exceção dessas, mas quando se abriu, foram situações extremas que envolviam pessoas e ameaças, seja a honra e a imagem de pessoas em particular, seja até mesmo a liberdade e até mesmo a segurança física das pessoas, como aconteceu com o deputado Daniel Silveira, envolvido em palavras absolutamente diretas envolvendo uma instituição em particular e seus integrantes. Então, a diferença é que aqui ele ataca uma norma. Ele vem, critica uma norma. A norma é abstrata. É lógico que com isso vem a crítica a quem prolatou a norma, que foi o governo, quem emitiu, quem publicou essa norma, que foi o governo federal. Mas ele faz isso batendo na norma. Então, quando ele faz isso, ele cumpre exatamente o requisito da imunidade parlamentar. Ele é irresponsável, ele falta com a verdade, ele mente, mas ele não abandona o universo do que se espera de um deputado federal, que é de falar com liberdade sobre qualquer assunto público, especialmente quando se trata de uma norma em abstrato. Bom, o senhor está falando aí em relação aos parlamentares. Há também muita disseminação de notícias falsas relacionadas a isso nas redes sociais,
por outras pessoas comuns que não estão aí cobertas pela imunidade parlamentar. Quais são outros tipos de crime que podem ter sido cometidos nesse caso, doutor Marlon? Pessoas comuns, por exemplo, podem ser monitoradas nas redes por compartilhar algum conteúdo mentiroso relacionado a isso, ou o senhor também não vê crime aí? Não, eu ainda não identifiquei exatamente um tipo penal plenamente adequado, mas eu não duvido da possibilidade de que haja essa responsabilização, porque tudo que eu falei aqui se refere exclusivamente a deputados e senadores. As pessoas que não tenham o mandato parlamentar, nenhuma está cobertada pela imunidade e nenhuma pode praticar esse tipo de conduta. Eu não quero ainda, é muito recente esse debate, eu não me debrucei a ponto de dizer, olha, nós temos o tipo penal X que se enquadra. Pela minha pesquisa inicial, eu não encontrei um tipo penal exatamente adequado, mas em havendo, essas pessoas não estão protegidas como estão os deputados. Aliás, isso é uma lição, que é uma dica que eu dou para quem está nos assistindo aqui. Cuidado ao compartilhar conteúdos, porque podem partir de pessoas que podem compartilhar, porque tem essa franquia constitucional da imunidade, mas você não, nós não. Nós temos que tomar um cuidado muito redobrado que os parlamentares nem sempre precisam. Muito Parece até que importante esse alerta. A gente vê aí muita gente envolvida até no 8 de janeiro relacionado a isso, a todas essas investigações de tentativa de golpe no nosso país e pessoas que acham que nessa, vai embalando, e aí compartilhando e depois podem responder a isso. Vai lá, Josias, quer fazer uma última? Quero. Parece haver crimes aí bastante nítidos que são passíveis de criminalização, né, de punição. Quadrilhas enviaram boletos cobrando pendências inexistentes da Receita, por e-mail, por WhatsApp. Né? Comerciantes passaram a cobrar mais caro de quem se dispôs a pagar via Pix. Então, tem procedimentos aí que acho que são enquadráveis. Agora, eu queria tirar uma dúvida consigo, que a gente está vivendo uma era, essa era das redes sociais, e a minha dúvida, que é uma dúvida de leigo, essa franquia constitucional da imunidade, ela se estende às redes sociais, ela sai da tribuna da Câmara, do Senado, e é validada também no âmbito digital das redes? Sim, desde que se refira à atividade parlamentar, ela acompanha o parlamentar por onde ele ande, em reuniões políticas, na sua cidade, em entrevistas, em manifestações no âmbito público, o que, por razões diretas, alcança também as palavras na internet. Não é algo restrito ao ambiente do Congresso Nacional. O artigo 53 não faz essa ressalva. Ele é livre por suas opiniões, palavras e votos. Doutor Marlon Reis, só para a gente se despedir, nas suas falas aqui nessa entrevista, o senhor falou o quanto ficou, não sei, decepcionado ou achou equivocada a decisão do governo de revogar essa medida. Fiquei pensando aqui os motivos dessa sua opinião. Imagino muito que isso possa ter uma preocupação em relação ao aumento da sonegação fiscal e, de alguma maneira, isso ser um incentivo a algo que é tão comum no nosso país. Qual é o perigo disso, né? Essa revogação, ela pode abrir o caminho para crimes sejam autorizados, de certa maneira, no nosso país, passar o pano para sonegador? Qual é a sua preocupação em relação a essa revogação? Olha, são duas. A primeira é ver a vitória da iniquidade, né? A palavra mentirosa levando a uma decisão que se apresenta quase como uma vitória aí para quem foi tão irresponsável nas suas manifestações. Essa é a minha primeira frustração. A segunda vem justamente disso, Fabiola, porque vai passar uma falsa impressão de que o ambiente do Pix, os outros de cartões de crédito e tal, são insindicáveis, né? Não podem ser submetidos a nenhum tipo de investigação, o que não é verdade, nem mesmo com as normas em vigor. Porque já existia muito compartilhamento de dados em alguns temas
E em outros, a Receita Federal tem o poder de requisitar informações para instituições financeiras a hora que ela quiser. É lógico que ninguém vai querer, nenhum país tem uma Receita Federal que não possa requisitar informações. Isso não existe em nação nenhuma. E mesmo com a revogação dessa medida, a Receita Federal continua com esse poder. Só que de uma maneira mais pontual, caso a caso. O fato é que ninguém se engane que tenha havido uma espécie de cortina protetora para qualquer forma de sonegação. Isso não aconteceu. Mas a mensagem foi passada e, lamentavelmente, muitas pessoas pensarão que podem fazer o que não devem fazer com o fluxo do seu dinheiro.